Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início hoje à primeira parte do nosso conteúdo de ângulos. E para isso, nós vamos considerar aqui duas retas, T e R, e 5 pontos, A, B, C, D e o ponto F. E vamos verificar a relação que existe entre esses pontos e as retas. O ponto A pertence à reta T, mas não pertence à reta R. Assim como o ponto B. O ponto B também está sobre a reta T, porém não está sobre a reta R. Mas, por outro lado, o ponto C está sobre a reta R, mas não está sobre a reta T. O ponto D também está sobre a reta R, mas não se encontra sobre a reta T. E, por fim, o ponto F. O ponto F pertence tanto à reta T quanto à reta R. Quando isso acontece, nós dizemos que nós temos retas concorrentes. Então, retas concorrentes são duas retas que possuem um ponto comum. No nosso caso aqui, o ponto comum é o ponto F. Quando nós temos essas duas retas concorrentes em um plano, elas formam 4 regiões. Região 1, região 2, região 3 e região 4. Cada uma dessas regiões recebe o nome de ângulos. Então, o que vem a ser ângulos, então? Ângulo é uma região do plano formada por duas semirretas não coincidentes com a mesma origem, ou seja, cada uma das partes de duas retas concorrentes. Então, cada uma das partes formada pela região aqui das retas concorrentes, eu denomino como ângulo. Então, aqui no caso, nós temos 4 ângulos, ok? Para exemplificar melhor, temos aqui. Então, temos duas semirretas, certo? Com o mesmo ponto comum. E aqui vem os elementos de um ângulo. Então, o ângulo possui vértice e lado. Basicamente, são esses dois elementos. A partir disso, nós conseguimos indicar o ângulo e conseguimos dar a sua medida. O vértice sempre é o ponto de encontro entre as nossas semirretas. No caso, nosso vértice é o ponto B. Os lados são as nossas semirretas. Portanto, nós temos BA e BC. Com origem no ponto A, no ponto B, passa pelo ponto A e vai embora. Origem no ponto B, passa pelo ponto C e continua. Lembrando que a semirreta é uma parte da reta com início, porém não tem fim. A indicação para o nosso ângulo, então, possui 3 formas de indicar. Podemos indicar por A, B, C, o contrário, C, B, A, ou ainda usando o vértice, que é B. Uma coisa muito importante para quem vai usar apenas o vértice. O ponto B aqui, se eu não coloco o acento circunflexo, eu estou falando de vértice, estou falando de ponto. Mas a partir do momento que eu coloco o acento circunflexo, eu estou falando de ângulo. Por isso que nós colocamos o acento para diferenciar vértice da indicação. E aqui é bem tranquilo de lembrar da indicação, de colocar o acento, porque a palavra ângulo já possui esse acento. A medida. Para medir ângulo, nós usamos o transferidor. Basicamente, temos 2 tipos de transferidores. Transferidor de 360 graus, que é esse aqui completinho, e o transferidor de 180 graus, que é o que eu estarei utilizando com vocês. Transferidor comum, escolar, né? Bem tranquilo. Como que eu faço, então, para medir? Todo transferidor vem a marcação central aqui. Pela marcação central, passa-se a linha de fé. Aqui nessa parte, eu tenho limbo. Cada risquinho que pertence ao limbo, eu tenho o meu grau, que é a unidade de medida. Então, eu coloco o centro do meu transferidor sobre o vértice. Um dos lados passará pela linha de fé. Observe que o nosso zero está na parte inferior aqui das marcações. Então, eu vou verificar essa parte aqui. 10, 20, 30, 40 e 5. Portanto, a medida do meu ângulo
é 45 graus. Então, esse ângulo mede 45 graus, ok? Vamos para mais um exemplo. Então, temos mais um exemplo aqui. Então, temos um ângulo e também pediu a mesma coisa. O vértice, os lados, a indicação e a medida. Então, vou começar aqui pelo vértice. O vértice nós temos o ponto O. Sem acento circunflexo, porque eu estou falando de ponto. Os lados, OP, não esqueçam da flechinha, porque são semirretas. Temos OQ. Algumas situações pode aparecer para vocês sem a flechinha indicando semirreta, para poder facilitar na leitura. E lembrando também que ponto nós marcamos com um pontinho. Aqui no caso estou fazendo um risquinho para ficar mais visível para vocês. Indicação. Eu vou estar usando aqui apenas o vértice. Mas se eu deixar assim, estou falando de vértice. Coloquei o acento circunflexo, eu passo a falar de ângulo. Então, vamos para a medida. Centro do transferidor sobre o vértice, um dos lados sobre a linha de fé. Vou verificar até onde vai o outro lado. O outro lado vai até 60, portanto, esse ângulo mede 60 graus. Agora, eu quero apenas a medida dos ângulos. Então, desenhei aqui alguns ângulos para nós. Vamos lá. Primeiro, este ângulo aqui, ângulo MNO. O ângulo N possui aqui 90 graus. Meço igual ao anterior. Centro do transferidor junto com o vértice, um dos lados passando pela linha de fé e verifico até onde vai o segundo lado. Este caso aqui mede 90 graus. Ângulo XYZ. Então, vamos lá, ele está para o outro lado, mas a mesma situação. Centro do transferidor com vértice, linha de fé sobre o lado. Observem que nesse caso, o nosso zero está na parte superior, então eu vou verificar a parte superior. Vou puxar um pouquinho para o lado para vocês poderem ver melhor. Esse ângulo aqui, o outro lado vai até o 135. Como o meu zero está aqui na parte superior, eu vou olhar a parte superior. Portanto, 135 graus. Temos aqui mais dois ângulos. Ângulo EFG. Sem querer, coloquei outro E aqui. Fechei meu G. EFG. Como o anterior, como os outros. Centro, linha de fé, e ele vai até o 20. Portanto, ele mede 20 graus. E o último ângulo que nós temos aqui, 0, centro, linha de fé posicionada corretamente, 110 graus. Como o meu zero está na parte inferior, vou verificar somente essa parte aqui. 110 graus. A partir do momento que eu medi os meus ângulos, eu posso pensar, então, na classificação de um ângulo. Nós classificamos ângulos de acordo com a medida com a sua medida, né? Com a medida do próprio ângulo. Então, eu posso ter um ângulo nulo, que equivale exatamente a 0 graus. Posso ter um ângulo agudo. O ângulo agudo, ele é um ângulo que mede entre 0 e 90 graus. Então, por exemplo, o ângulo que eu medi anteriormente, que era o ângulo de 20 graus, ele é um ângulo agudo. O outro que apareceu também, que foi um ângulo de 60 graus, é um ângulo agudo também. Então, qualquer ângulo que tenha medida entre 0 e 90 graus, nós chamamos de agudo. Temos um ângulo reto, que é um ângulo muito conhecido, né? A gente brinca que ele é um ângulo de quinas. Quina da mesa, da porta, cantinhos, né? Ângulo de canto. É um ângulo reto, que mede exatamente 90 graus. E essa é a sua indicação. Sempre que vocês verem um ângulo com essa indicação, já pode colocar direto que é 90 graus. Temos também um ângulo obtuso, que é um ângulo que está entre 90 e 180, ou seja, ele é maior que 90, porém é menor que 180.
Por exemplo, nós medimos o ângulo 135, que é ângulo obtuso, o ângulo 110, que também é um ângulo obtuso. E temos outros dois últimos, que é o ângulo raso, que é uma reta, também conhecido como ângulo meia volta, e o ângulo pleno, que é o ângulo conhecido como ângulo de uma volta. Ângulo raso, 180 graus. Ângulo pleno, 360 graus. Aqui vem um cuidado e uma atenção. Observem que o ângulo pleno e o ângulo nulo têm praticamente a mesma indicação, né? Ângulo nulo, ângulo pleno. Porém, no ângulo pleno, eu tenho essa indicaçãozinha aqui, para dizer que eu andei 360 graus. Se não tivesse essa indicação, eu chamaria ele de nulo. Mas se tem indicação, ele é o ângulo pleno. Está me indicando 360 graus. E, para exemplificar melhor, vamos para um exercício que vocês têm aí. Então, tenho aqui, ó. Eu já tenho o transferidor pronto. Então, se eu tenho o transferidor pronto, não há necessidade de eu estar usando este transferidor aqui. Já tenho pronto na folha, então não preciso estar usando esse. Tá? Então, aqui, tá indicando bonitinho, ó. Ponto O está exatamente no centro do meu transferidor. OA está sobre a minha linha de fé. Então, agora eu começo a verificar as medidas. Pede-se a medida de A ao B. OB passa pelo 20 graus. Lembrando que o meu zero está na parte inferior, então eu vou olhar somente os valores aqui na parte de baixo. Então, OB, 20 graus. Vou indicar aqui. 20 graus. Depois ele pede a OC. OC passa por 40. Então, OC mede 40 graus. A OD. O D está entre, praticamente no meio, dos 50 e 60. Então, ele mede 55 graus. A OM. O M passa aqui no 100. Portanto, 100 graus. A ON. N está no 120. Então, 120 graus. A OP. OP está entre 130 e 140. Então, 135 graus. E, por fim, a OK. OK está lá no 150. Porém, este exercício também pede para classificar os ângulos. Então, vamos à classificação. Deixa eu ver aqui um pouquinho para ficar mais fácil para escrever. 20 graus é um ângulo agudo. Ele é menor que 90. Então, é um ângulo agudo. Assim como o ângulo de 40 graus também é agudo. Assim como o de 55. Então, nós temos aqui 3 ângulos agudos. Porém, se a gente observar de uma vez só, 100, 120, 135 e 150 são maiores que 180 graus. Perdão, são maiores que 90 graus e menores que 180 graus. Sendo assim, eles são ângulos obtusos. Então, nesse exemplo aqui, nós tivemos 3 ângulos agudos e 4 ângulos obtusos. Então, a partir do momento que eu tenho a medida do meu ângulo, eu posso classificá-lo. Então, lembrando as suas classificações. Ângulo nulo, 0 grau. Ângulo agudo, entre 0 e 90 graus. Ângulo de 90, ângulo reto. Entre 90 e 180, ângulo obtuso. No 180, ângulo pleno. E o ângulo de 360, que é ângulo de uma volta. Eu tenho aqui um post-it, né? Dobrei esse meu post-it, esse meu papelzinho, em 4 partes. Ficou pequenininho. Quando eu faço isso, eu tenho um leitor de ângulo reto. Eu tenho um ângulo reto nessa ponta, um aqui, outro aqui, outro aqui.
Por exemplo, quando eu posiciono aqui, ó, a gente pode perceber que dá exatamente 90 graus. Esse leitor nos auxilia, porque, por exemplo, A, OB, o B não chegou aqui em cima. Então, eu já sei que ele é um ângulo agudo, ele é menor que 90. Porém, o ângulo AOM, o M passa na minha reta de 90. Tá vendo? Aqui é a minha reta de 90, o M foi além. Então, ele é um ângulo obtuso. Então, esse aqui é uma dica quando você tem que classificar o ângulo e não precisa da medida dele, certo? Então, bons estudos, até a próxima!